TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. Economista, ingressou no serviço público em 1985 como agente tributário estadual. Já foi secretário de Estado nas pastas da Administração, Fazenda, Governo e Infraestrutura. Exerce o primeiro mandato no Parlamento Estadual. Paulo Duarte é o nosso entrevistado hoje aqui no Visão Parlamentar. Ele participa de 9 comissões permanentes na Assembleia Legislativa e é da bancada do PT. Deputado, o senhor teve aí uma atuação bastante dinâmica nesse primeiro semestre de 2009 e um dos projetos apresentados e que foi bastante debatido foi a Lei dos Condomínios. Qual que é a proposta desse projeto e como que ele funciona? Márcia, esse projeto eu me espelhei em algumas pessoas que moram em condomínios que me procuraram e também que sofrem, de uma coisa que é uma injustiça em relação ao direito do consumidor, porque as pessoas, por exemplo, que pagam a sua taxa de condomínio em dia, são penalizadas porque aqueles que não pagam, por não haver aí um mecanismo eficaz, eficiente para essa cobrança, de não poder fazer a cobrança, inclusive com protesto em cartório, acaba que uma minoria, não paga e acaba prejudicando a maioria dos condôminos que pagam essa taxa de condomínio em dia. Por isso, esse projeto visa possibilitar que, se for decidido pela Assembleia de Condôminos, que possa ser protestado o não pagamento da taxa. Isso faz com que haja uma justiça, porque todo mundo pagando, inclusive, é benéfico para os condomínios que terão condições aí de arcar com suas despesas. Mas é bom deixar claro que essa lei apenas autoriza que se faça o protesto em cartório. Quem decide se fará ou não sempre é a Assembleia dos Condôminos, que tem aí toda a condição para tomar a melhor decisão. Quer dizer, existia então uma demanda em relação a esse assunto? Sim. Várias pessoas que moram em condomínios já me procuraram falando sobre essa questão. Inclusive, essa lei ela já existe, por exemplo, no estado de São Paulo, e foi objeto, inclusive, aí, de uma matéria em nível nacional, porque ela fortalece a defesa do consumidor, as pessoas terem os mesmos direitos, mas também os mesmos deveres. Outra lei, outro projeto bastante importante apresentado foi a que dispõe sobre a questão da criminalidade. O senhor pretende aí com esse projeto que haja um registro e divulgação dos dados de criminalidade em Mato Grosso do Sul? Sim, se fala muito hoje sobre a violência no nosso estado, a violência não só na capital, mas em todo o Mato Grosso do Sul. E, embora já exista a disposição sobre a publicação das informações sobre a violência no estado, mas o que nós estamos propondo é uma divulgação muito mais abrangente, detalhada, inclusive separando por tipo de delito, falando inclusive sobre morte de policiais em serviço, até porque, tendo essas informações divulgadas, a própria sociedade pode colaborar, pode ajudar para tentar reduzir os índices de violência. Até porque tem várias causas aí que às vezes não são combatidas, como por exemplo, em relação à questão da dependência química, o uso de drogas, lícitas ou não, seja de álcool ou das drogas ilícitas, também são responsáveis por um número muito grande dos índices de criminalidade aqui no nosso estado. Então nós buscamos, através desse projeto de lei, que essa divulgação seja a mais ampla e transparente possível, até para que a sociedade civil possa também ajudar no combate à criminalidade aqui no nosso estado. Você acredita que hoje, então, esse cadastro ele é falho, da forma como ele existe só na polícia, ou a forma que esse cadastro existe, ele é bastante falho, por isso um projeto para centralizar essas informações? Como é que seria na prática? Na verdade, esse cadastro ele tem informações que nós consideramos insuficientes, que não são abrangentes. Então, a nossa proposta é justamente que a Secretaria de Segurança Pública divulgue da forma mais abrangente e detalhada possível
todas as informações, né, sobre a criminalidade aqui no nosso estado. Porque, volto a dizer, dessa forma pode haver, inclusive, um envolvimento maior da sociedade civil nesse tema tão importante e que nos preocupa a todos, que é o alto índice de violência aqui no Mato Grosso do Sul. Deputado, em relação ao projeto de lei sobre a compensação de créditos inscritos na dívida ativa, o que diz essa proposta, como que está o andamento dela? Essa é uma outra proposta que nós fizemos neste primeiro semestre de 2009, que busca dar um tratamento mais justo, porque hoje o que acontece? O Estado, né, quando tem, né, uma dívida, quando cobra o imposto, ele o faz, busca fazer com todos os mecanismos legais, com toda a estrutura do aparelho fiscal. Agora, quando é o Estado que deve, não há essa mesma rapidez, essa mesma agilidade. Então, por exemplo, se uma pessoa deve imposto, deve ICMS ao Estado e ao mesmo tempo o Estado deve a esse cidadão por algum tipo de serviço prestado e não há o pagamento às vezes a dívida é inscrita em precatório, demora anos, às vezes décadas para receber. O que nós estamos propondo é simplesmente uma compensação daqueles débitos inscritos em dívida ativa possam ser compensados com eventuais créditos que tenha o cidadão ou o contribuinte. Isso é simples, Márcia. Por exemplo, se uma pessoa deve ao Estado R$100 de ICMS, o Estado deve a esse mesmo cidadão R$100 por um serviço que ele prestou ao Estado e o Estado não pagou, que possa ser feita essa compensação, esse encontro de contas. Eu entendo que é algo que, além de ser justo, também é vantajoso para o Estado e para o contribuinte devedor. Deputado, uma lei que já está em vigor aí, de autoria do senhor, é a lei do circo, né, que proíbe os animais, a apresentação nos circos. Aqui no nosso estado, isso já está sendo cumprido? Esse ano você já teve alguma informação sobre isso? Já, inclusive, esse projeto que tornou-se lei também nesse primeiro semestre, foi uma proposta que nós fizemos ainda no ano passado, tramitou na Assembleia, em todas as comissões, foi aprovado, depois foi a sanção do governador e publicado esse ano, tornando-se lei, que vai, né, aquilo que se espera hoje em dia em relação a uma nova perspectiva, né, do circo em todo o mundo, deixando, né, aquela fase de que os animais eram expostos aí a atos, às vezes, de violência praticado contra esses animais que viviam em condições inadequadas, por exemplo, animais aí de locais frios, sendo submetidos a ficar enjaulados num espaço muito pequeno. E, na verdade, foi feita uma matéria também em nível nacional mostrando, Márcia, a forma, né, que esses animais eram tratados, ainda são em alguns circos em outros estados. E o que nós buscamos com a proibição é manter a alegria do circo, mas assim, com uma outra visão, né, porque esses animais foram feitos, né, não para estar em espaços pequenos, né, em jaulas, né, minúsculas, sofrendo todo tipo, né, de violência, às vezes, para que possam aí divertir por alguns minutos, por alguns segundos a plateia. Então, é uma nova forma da gente ver o circo, inclusive dando, né, emprego às pessoas que fazem outro tipo de trabalho no circo, malabaristas, palhaços, trapezistas. Então, assim, a alegria, né, a vivacidade, a força do circo está nas pessoas, nos artistas, né, e não no castigo aos animais.